Amém, meus amados, graça e paz. Faça como o Miguel, se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, pastor Marcel está para Boa Família, conforme, nos primeiros domingos, ou o primeiro domingo de cada mês, é Santa Ceia em Boa Família, e o pastor Marcel vai para lá, dar um apoio para o Caio e também para toda a congregação. Por isso ele não está presente. Foi dado um aviso aqui muito importante. Oração, segunda a sexta, 6 da manhã. Para quem que é essa oração? Alguém sabe? Para quem? Para quem? Para a gente. A oração é para a igreja do Senhor. Irmãos, pergunta para a pessoa do seu lado, fala assim, você vai vir? Fala assim, por quê? Irmãos, eu estava ensinando no batismo hoje, falando um pouquinho sobre oração. Tem 5 pessoas na turma do batismo, e eu estava tentando ensinar eles a não ficar igual vocês, ou igual nós. Irmãos, precisamos de orar. A oração é para a igreja, é uma vez no mês que a gente tira uma semana para orar ao Senhor. Pastor, eu pego às 6 da manhã. Irmãos, vai trabalhar. Ora a Deus primeiro, pede Deus para abençoar o seu dia e vai trabalhar. Mas se você pode estar, eu te convido a estar. Pastor, é difícil? Irmãos, para mim é muito difícil. Talvez até mais do que para você, porque depois que eu bato na cama, só Deus para me acordar. Mas nós precisamos de vir orar. Uma igreja que tem umas 200, 250 pessoas, que vem 30 e a gente ainda fica alegre, se a gente tivesse umas 10 pessoas, não vou acelerar a conta aqui, mas se tivesse umas 10 pessoas, vinham umas 3. Então, vem orar. Às vezes você acha que esse aviso não é para você, mas esse aviso é para você. Se você é a igreja do Senhor, esse aviso é para você. Amém? Agora fala para a pessoa que está do seu lado, eu posso te ligar para a gente ir? Espero que tenha melhorado. Amanhã, Deus permitindo, eu quero ver alguns rostinhos novos aqui, amém? Vinícius, me liga, hein? Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10. Amanhã vai ter 50 pessoas aqui, amém? Ou 100? Se todo mundo que tiver aqui, irmão, vier, pastor Marcel vai pular dessa altura aqui amanhã, vocês vão ver. Irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas esse texto traz algumas verdades que precisam de ser compartilhadas comigo e com você. Efésios capítulo 6, versículo 10. Podemos ler? Diz assim o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Feche os seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nós aqui estarmos, Pai. Obrigado pelo dia que vivemos, obrigado, Pai, porque sabemos que foi o Senhor que nos trouxe aqui. Pai, obrigado porque Satanás não conseguiu, por mais que ele tenha tentado, impedir, Deus, que nós estivéssemos aqui. Eu quero te louvar, Deus, por isso.
Eu quero te agradecer pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero te agradecer pela sua bondade. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor arrancou a igreja do império das trevas e trouxe ela, Deus, para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. Eu quero te dar graças, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e nós termos, Deus, a promessa, a convicção que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nesse momento, Pai, a tua igreja está aqui reunida para ouvir a tua voz. Já te adoramos, já ofertamos, mas estamos aqui, Deus, ansiosos para ouvirmos a sua voz. Pai, nós precisamos de ouvir a Tua palavra, e eu sei, Deus, que a Tua palavra tem poder para curar, a Tua palavra tem poder para salvar, a Tua palavra tem poder para renovar as nossas forças, a Tua palavra tem poder, Deus, para tirar de nós todo engano, e a Tua palavra, Deus, tem poder para nos fazer esperançosos quanto à Tua vinda. E eu oro, Deus, que o pregar dessa palavra possa invadir os nossos corações, e as vidas que ouvem essa palavra sejam alimentadas pelo Senhor. Eu oro também, Deus, repreendendo toda e qualquer intervenção do inimigo. Tudo que o inimigo estiver tentando, Deus, para roubar a Tua palavra dos nossos corações, para impedir que essa palavra germine, frutifique, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que pela Sua graça, que pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, o Senhor possa usar a minha vida para transmitir essa palavra, e que a igreja que ouve essa palavra saia daqui edificada pelo Senhor. Nos guarda, nos livra do mal, nos abençoa e nos alimenta. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, a carta aos Efésios é uma carta muito edificante. Uma das cartas que Paulo escreveu em prisão. Uma carta que traz doutrinas, que traz ensinamentos importantíssimos. Um deles que eu tenho muita paixão, o capítulo de número 2, a salvação pela graça mediante a fé, iniciando dizendo que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Nós que éramos filhos da ira de Deus, fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Paulo tem um carinho especial com esta igreja, porém Paulo sabe da guerra que a igreja de Éfeso enfrentava, e ele traz doutrinas, ele traz teorias, mas ele também convida a igreja de Éfeso para verdades práticas. A igreja de Éfeso lutava contra um grande templo pagão de uma deusa considerada a Diana dos Efésios, um local tomado pela prostituição, pela feitiçaria, pela bruxaria. E Paulo, já próximo a encerrar essa carta, no capítulo 5, versículo 1, ele vai chamar a igreja a uma grande responsabilidade. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Desse momento em diante, ele começa a trazer algumas verdades práticas que vão culminar na armadura de Deus. E essas verdades práticas, antes dele abordar essa guerra importante que a igreja de Éfeso enfrentava, e que nós também estamos enfrentando, e vamos enfrentar diariamente, ele vai ensinar algumas coisas muito importantes, que talvez eu tenha a oportunidade de tratar com vocês.
antes de começar a falar de demônios, antes de começar a falar de Satanás, antes dele falar dessa guerra, ele vai trazer a igreja de Éfeso para os deveres domésticos. Aí vai começar: vós mulheres, vós maridos, vós filhos, vós pais, vós servos. Ou seja, precisamos de aprender com isso, que uma igreja forte tem uma família forte. Uma igreja que vence as artimanhas de Satanás é uma igreja firme na base familiar. Paulo vai ensinar os deveres, como se relacionar dentro de casa, como tratar a mulher, como tratar o marido, como tratar o filho, como tratar o pai, como se comportar no trabalho, como tratar o funcionário, como tratar o patrão, para depois então nós entendermos um pouco sobre a guerra, sobre a batalha espiritual. Por que Paulo está fazendo isso? Porque para enfrentar Satanás, nós precisamos de estar guardados, precisamos de estar fortificados. Irmãos, coisa boa é estar bem com a nossa esposa. Meu amor, eu te amo muito. Coisa boa, irmãos, é estar bem com os nossos pais. Coisa boa é estar bem no ambiente de trabalho. Por quê? Porque Satanás, irmãos, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. E já tem os ataques do inimigo. Imagina se a nossa casa está destruída, se a nossa casa está em guerra contra nós mesmos. E eu tenho visto Satanás esperto, estrategista, astuto, tentando colocar pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. Deixa eu te falar, vocês nasceram para andar de mãos dadas. Queda de braço a gente tem contra Satanás, e mesmo assim quem guerreia essa guerra é Jesus, e não nós. Com os nossos familiares nós devemos ajudar um ao outro. Eles vão errar, eles vão falhar, mas nós precisamos de entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que se levantam contra a nossa vida. Então Paulo está trazendo a igreja de Éfeso a esse ensinamento. Vocês precisam entender os deveres familiares. Os deveres familiares. Você marido, cuida da esposa, você esposa, seja submissa ao marido. E vocês precisam viver em paz. Vocês não precisam de viver em guerra. Em paz, vocês podem prosseguir. E tentando explicar um pouco do texto, Paulo está abordando para a igreja que eles estão em guerra. Irmãos, nós brasileiros somos privilegiados e temos um pouco de dificuldade de entender um pouco do contexto de guerra. Talvez a guerra mais atual, Ucrânia e Rússia, mas graças a Deus passou longe daqui. Fomos afetados por algumas situações, tudo bem, mas graças a Deus acredito que nenhum de nós aqui já foi para a guerra. Poucos familiares nossos já foram para a guerra. Então talvez nós entendamos pouco de guerra, mas um pouquinho que dá para a gente aprender, meditar, refletir. Irmãos, o tempo de guerra é tempo de guerra. Os nossos amigos que gostam de futebol, os times brasileiros foram reforçados por vários jogadores que estavam na Ucrânia. Por quê? A guerra é tão importante e ao mesmo tempo tão perigosa que o futebol foi deixado de lado. Tudo que é importante é deixado de lado, porque enquanto estamos em guerra, o que vale a pena na guerra é sobreviver. O que vale a pena na guerra é defender aqueles que estão ao nosso redor. O que vale a pena na guerra é defender o nosso país. O que vale a pena na guerra é sair, deixar a sua família talvez e ir.
mas ir com a esperança de voltar, e se possível voltar vitorioso, e se possível voltar vivo. O objetivo é voltar vivo. Mas quantos morrem nessa guerra? E é guerra para lá, guerra para cá, defendendo uma causa, defendendo um país, e ficam para lá, para a guerra, deixam famílias, deixam sonhos, deixam objetivos. Quem está numa guerra já não está preocupado com a roupa que está vestindo, está preocupado com a guerra. Quem está na guerra não está preocupado em ter um celular melhor, está preocupado com a guerra. Quem está na guerra não está preocupado em ter uma casa própria. Quem está na guerra está preocupado em voltar para casa. Paulo, em algumas de suas cartas, ele vai usar esse vocabulário de guerra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer: Timóteo, sofre comigo como um bom soldado. Existe um outro texto que diz: as armas da nossa guerra não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para desfazer as obras de Satanás. Irmãos, nós precisamos de nos atentarmos a essas palavras de Paulo e entender que estamos em guerra. Gálatas 5,17, a carne guerreia contra o espírito, e o espírito guerreia contra a carne, e ambos se opõem para que não façais o que quereis. Estamos em uma guerra. Irmãos, e algo muito importante a ser citado, é que um cristão enfrenta pelo menos 3 guerras diárias. A primeira delas contra ele mesmo, a segunda contra o mundo e a terceira contra Satanás. Essa primeira guerra diária, eu e você precisamos nos atentar para isso. Por quê? Quem está em guerra não vive de qualquer maneira. Quem está em guerra não está preocupado com prazer. Quem está em guerra não está preocupado com descanso. Quem está em guerra está preocupado em guerrear. Primeira guerra que você enfrenta é contra você mesmo. Irmãos, que guerra difícil. Todos os dias, quando você levanta da cama, você está lutando contra essa pessoa que só Deus para ter misericórdia dela. Só a graça de Deus para nos sustentar. O próprio Paulo, conforme eu disse em Gálatas, ele aborda essa luta. Irmãos, a carne e o espírito estão lutando diariamente. A nossa natureza pecaminosa está lutando contra nós diariamente. E se alimentarmos a carne irá nos vencer. Se alimentarmos o espírito irá prevalecer. Mas é desafiador demais alimentar o espírito, porque o nosso corpo, ele quer o pecado, o nosso corpo, ele quer as nossas vontades, o nosso corpo, ele não se converte. Irmãos, e quando eu olho para isso, eu lembro de Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que está diante de mim, eu cometo ele diariamente. Eu sou um homem miserável, eu preciso da graça de Deus. E olha para mim, por favor. Eu olhando para isso, eu entendo. Eu e você precisamos de lutar essa guerra. Não dá para brincar com você, não dá para dar liberdade para as suas vontades, porque o nosso corpo e as nossas vontades, elas são carnais. Porém, como vencer essa guerra contra o meu eu? Como vencer essa guerra contra a vaidade? Como vencer essa guerra contra o orgulho? Como vencer essa guerra de querer conquistar, conquistar e conquistar? Através do sangue de Jesus. Não ceda a essa guerra. Não faça todas as suas vontades. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Gálatas 2:20 também: eu já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já não são mais os seus sonhos, e sim a vontade de Deus.
Já não são mais os seus desejos, mas a vontade de Deus. Já não é mais aquilo que eu quero para a minha vida, mas é a vontade de Deus. Então lute diariamente contra si mesmo. Aí eu vou te apresentar o segundo, o mundo. Não é as pessoas ao seu redor, é o mundo. Não é o globo terrestre, mas o sistema que rege o mundo. É um sistema pecaminoso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então eu e você precisamos de lutar diariamente contra o sistema pecaminoso que rege o mundo. Aí Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só dá para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não nos conformarmos com este mundo. Irmãos, é muito fácil você se tornar igual ao mundo. Está muito fácil a igreja se tornar mundana. Mas quando eu olho para esse texto, eu aprendo que estamos em guerra contra o mundo e precisamos de ser diferentes. Não dá para negociar os nossos princípios. O que é a palavra, o que é pecado, e se é pecado, eu tenho que me afastar. Mas o fulano de tal faz, mas a pergunta é pecado, então eu tenho que me afastar, porque Cristo me libertou do pecado. Aí eu preciso te apresentar também o terceiro inimigo, que é Satanás. Irmãos, pensa no inimigo atentado, Satanás. Eu e você precisamos de acordar. O próprio texto aos Efésios 5,14 vai dizer, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Igreja, tem épocas que a gente fala demais em Satanás. Tem igrejas que eles demonizam tudo. Tudo é o diabo. A luz queimou, é o capeta. Tropeçou na porta da igreja, é o capeta. Agora tem igrejas, irmão, que nada é o diabo. Existe um equilíbrio nisso. Irmãos, nem tudo é o diabo, mas existem coisas que é o diabo. Eu e você não precisamos de dar moral para o diabo, eu entendo. Mas você precisa ter certeza que você está numa guerra contra o diabo e o cara é perigoso. Eu preciso te lembrar que você está jurado de morte. Que é isso, pastor? Sim. E você está jurado de morte por um cara que é perigoso. Quem? Satanás. Satanás quer te pegar. Você está brincando de ser crente. Você está fingindo que a vida cristã é uma vida de parque de diversões, mas você está esquecendo que Satanás quer te pegar. Irmãos, ele é o nosso inimigo, e conforme eu falei, eu repito, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Irmãos, se bobear, Satanás te pega. Se você demole, Satanás te pega. Pastor, mas eu sou gente boa. Ser gente boa não é o bastante. Pastor, eu não gosto nem de falar dele, misericórdia. Irmãos, isso não é o bastante. Se você demole, Satanás vai te pegar. Pastor, eu prefiro que seja assim, Satanás para lá e eu para cá. Ele vive a vida dele e eu vivo a minha. Irmãos, não tem como. Nós estamos numa guerra. E numa guerra não tem negócio. Encontrou, irmão, é guerra. Encontrou, é resolver a situação. Porque Satanás quer se levantar de todas as formas contra a igreja do Senhor. Olha só o texto. Ele nos tirou, nos arrancou do império das trevas.
Irmãos, preste atenção nisso. Jesus não foi lá e falou assim: ô Satanás, eu vim buscar o fulano de tal, vim pegar ele aí que eu vou salvar ele. Não. Satanás quer de todas as formas pegar você. Por quê? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, alguns anos na sua vida, na sua história, você melhor que eu vai entender por que Satanás está revoltado com você. A gente cantou aqui, foi por causa dele que eu ainda não parei, nem desisti. Irmãos, se não for Jesus ter arrancado lá, entrado na casa do valente, amarrado ele, arrancado a gente não saía de lá não. Irmãos, a gente vivia em cárcere privado, trancafiado, escravizado. Satanás montava cavalo nas costas, Satanás escravizava, e Satanás é sem vergonha, Satanás é covarde. Tinha gente que era escravizado pela cachaça, pelo álcool, pela droga, vivia uma vida pecaminosa, uma vida de vergonha, e Satanás te achava pensar que você era livre. Irmãos, sem perspectiva, falando mal da igreja, criticando quem era crente, falando que esses cristãos, esse pastor, esse povo rouba, esse povo não tem nada disso. Irmãos, Jesus vem, entra, arranca a gente do império das trevas e traz a gente para o reino do seu Filho. Deixou Satanás de mão banana e nervoso, como um cachorro bravo, para se levantar contra a nossa vida. Jesus foi lá, nos arrancou do império das trevas e nos trouxe perdão e paz. Sarou as nossas feridas, sarou as nossas enfermidades, restaurou a nossa dignidade, nos deu um nome, irmãos, nos deu ser alguém na sociedade. Não tínhamos crédito, estávamos perdidos, cegos, desamparados, como ovelhas desgarradas, mas pelo seu muito amor que Ele nos amou, nós não somos mais escravos de Satanás, somos filhos de Cristo. Igreja, você fazia favor para Satanás e tinha gente que trabalhava para danar aqui, trabalhava muito para Satanás. Satanás perdeu muito quando você saiu de lá, e você acha que Satanás está alegre de você ter saído de lá? Irmão, você já estava crescendo degrau após degrau no reino de Satanás. Aí vem Jesus e fala assim: não, você não é de Satanás, você é meu. Eu te comprei, não foi com carnes e sangue, coisas corruptíveis como o ouro e a prata, não. Eu te comprei com o meu sangue, precioso, derramado na cruz do Calvário. Irmãos, é duas opções: ou está na mão de Satanás, ou está na lista negra de Satanás. Não dá para negociar. Eu preciso te lembrar disso. Ou você está na mão de Satanás e ele não está nervoso com você, porque você é dele, ou você está na lista negra de Satanás, mas está guardado por Cristo, pelo sangue de Cristo, pela presença de Cristo. Aí eu preciso de te ensinar uma coisa muito importante. Número 1, eu não posso subestimar o meu inimigo. Pastor, me explica melhor para eu entender. Irmãos, você não pode subestimar Satanás. Você precisa entender que ele é o seu inimigo, mas subestimar não. Satanás não é fraquinho igual você pensa. Satanás não é bobinho igual você pensa. Satanás não é um amiguinho igual você pensa. Satanás não é aquele cara que tipo assim: eu não vou lá falar de Jesus por fulano, que eu não, Satanás vai se levantar contra a minha vida. Irmão, não tem esse negócio. Eu não vou pagar o preço pela vida do fulano, porque Satanás vai se levantar contra a minha vida. Irmãos, quem te enganou? Satanás vai se levantar contra a sua vida de qualquer jeito. Pastor, eu não vou buscar a Deus não, porque se eu buscar muito, Satanás vai me atacar. Irmão, Satanás vai te atacar você buscando ou não buscando.
Então, Satanás não é bobo. Eu e você precisamos de saber que Satanás e seus demônios têm poder. Irmãos, a turma é forte. Eu preciso de te ensinar que essa turma viveu no céu por um tempo. E essa turma tem poder, irmãos. Eles são demônios, foram expulsos do céu, tudo bem, mas eles têm poder. Entra com eles sozinho para você ver. Não dá. Irmão, se Satanás pega um ser humano sozinho, ele destrói, ele arrebenta, ele escraviza. Mas em compensação eu preciso de saber que Deus é mais forte do que Satanás. Jesus é mais forte que o nosso inimigo. Aí eu preciso de saber que ele tem poder. Eu preciso de saber também que ele já está condenado ao inferno, mas ele vai lutar para levar o máximo de pessoas ao inferno. Eu preciso de te lembrar, irmãos, enquanto você e eu dormimos para danar, Satanás não dorme. Eu preciso te lembrar que Satanás não tem pressa. Irmãos, isso aqui é muito forte. Satanás não tem pressa. Satanás, irmão, não tem pressa nenhuma. Eu sei que Satanás não conhece seus pensamentos. Irmãos, é difícil esconder da esposa da gente, dos amigos da gente, quando a gente está triste. Imagina Satanás, que fica comunicando com os demônios diariamente, só fiscalizando a sua vida, olhando e entendendo assim, ele gosta disso. Isso aqui ele não resiste. Isso aqui eu posso armar, que ele cai. Satanás fica te estudando. E digo mais, irmão, Satanás está atormentando seres humanos, eu não sei quantos milhares de anos, nem ouso falar quanto tempo tem. Você acha que é novidade a sua vida? Você acha que ele te atacar é uma coisa nova, que ele vai ter que te estudar? Meu Deus, o que o Ferute gosta? O que a Miriam... Gente, nós somos muito fraquinhos. Se não for em Deus, irmãos, como diz, existe o laço do passarinheiro. Não sei se você já brincou de arapuca, de pegar pombo. Os mais antigos aí vão lembrar um pouquinho melhor. Irmãos, é só colocar o milho. Satanás sabe o que você gosta. Olha só o que o texto de Tiago diz. Cada um é tentado, atraído, engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, e essa cobiça o atrai, e a cobiça atraindo, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Deixa eu te ensinar, Satanás sabe exatamente como te tirar da bênção. Satanás sabe que você é nervoso, Satanás sabe que você não tem domínio próprio, Satanás sabe do que exatamente você gosta. Pastor, o meu problema é pornografia. Satanás sabe. Pastor, o meu problema é masturbação. Satanás sabe. Pastor, o meu problema é o WhatsApp. Pastor, se me mandar mensagem eu dou trela mesmo. Satanás sabe. Pastor, o meu problema é a área sexual, pastor. Deus me livre, pastor, eu não resisto. Satanás sabe. Meu problema, pastor, é a vaidade. Satanás sabe. Pastor, meu problema é a inveja, pastor, eu sou um invejoso. Satanás sabe. Pastor, meu problema é que eu não resisto nenhuma coisa. Quando alguém me chama para fazer uma coisa, a hora que eu vejo, eu já estou fazendo. Satanás sabe. Pastor, o problema que eu tenho é o cigarro. Satanás sabe. Igreja, exatamente aquilo que nos seduz é o que Satanás vai oferecer. Irmãos, é simples. Qual que é o seu problema? Comida japonesa? É isso que vai te oferecer. Qual é o seu problema? Picanha? É isso que vai te oferecer. Qual que é o seu problema? Uma costelinha de porco? É isso que vai te oferecer. Gente, Satanás não irá atacar você em algo que não seja atrativo. Se o seu problema, irmão, é dinheiro, Satanás vai te atacar financeiramente.
Se o seu problema é avareza, se prepara, irmãos, que Satanás vai te atacar financeiramente. Eu e você seremos atacados naquilo que temos dificuldade. Por isso que Jesus em Mateus 18, eu acredito que você estudou na célula, se o olho te faz pecar, arranca. Se o braço te faz pecar, arranca. É melhor chegar cego, sem um pedaço no céu, do que passar a vida no inferno. Pastor, tem que arrancar os olhos? Não, tem que ser radical com o pecado. O olho é muito importante, mas mais importante que os olhos que a gente tem é viver uma vida de santidade. Irmãos, é muito sério isso. Às vezes a gente acha que não está em guerra. Satanás está estudando, Satanás está organizando, Satanás não está com pressa de te destruir. Satanás quer te deixar aqui dentro, não tem problema, sem uma vida de oração, sem conhecer Jesus, sem nascer de novo. O problema não é ser da Batista Reviver. Satanás não está nem aí para qual igreja você frequenta. Satanás só quer saber se o seu nome está escrito no livro da vida ou não. Igreja, a gente esquece que está em guerra, a gente esquece que Satanás não brinca de ser Satanás. Aí você pensa, não pastor, agora larguei as drogas, larguei o cigarro, a bebida, aleluia, desci as águas do batismo, estou tomando santa ceia. Irmãos, é muito pouco. Satanás não tem pressa. Satanás quer te enfraquecer. Para quê? Para te atacar. Se você está fraco aqui dentro, eu tenho um conselho para você. Satanás vai te atacar. Se você está sem orar, eu tenho outro conselho. Satanás vai te atacar. Se você não lê mais a palavra, eu preciso te alertar. Satanás vai te atacar. Irmãos, e nós precisamos de estar atentos, com o coração quente, lendo a palavra, orando em todo tempo, vigiando em todo tempo. Já é um desafio resistir aos ataques de Satanás. Imagina fraco. Já viu essas brigas que acontecem na rua, acontecem no colégio, essas coisas? Quando é alguém fraquinho, irmão, os outros batem mesmo. Satanás também é assim, covarde. Pega uma cerca fraquinha, ele destrói. Enquanto você está forte, Satanás não vai te atacar. Mas se você descuidar da vida espiritual, ele arma um laço. A hora que você vê, irmão, você complicou a sua vida, e ele ainda vai ficar soprando na sua mente. Está vendo? Eu falei que não dava para você. Um recado para os irmãos que enfrentaram vida de droga, de álcool. A sua luta não é só contra isso. Cuidado com a vaidade, cuidado com a inveja, cuidado com a avareza, cuidado com as tantas coisas que nos atraem. Por quê? Porque pecado, irmão, é pecado, e pecado nos afasta da presença do Senhor. Eu e você temos que viver uma vida de santidade. Não dá para subestimar o nosso inimigo. Aí por outro lado, eu também não posso superestimar o meu inimigo. Se eu não posso menosprezar ele, tudo bem, ele é poderoso sim, mas eu também não posso superestimar, entender que ele é tão poderoso que eu preciso de ter medo dele, não. Ele é poderoso sim, mas mais forte que ele é Jesus de Nazaré. Você não precisa ter medo do diabo, você precisa vigiar. Nem tudo é Satanás, irmãos, preste atenção nisso. Tem coisa que é Satanás, mas tem coisa que não é. Satanás quer destruir a gente, ele quer, mas tem coisa que é você, é a sua natureza carnal, pecaminosa. Irmãos, desejos pecaminosos, tudo bem, são tentações. Tentações todo mundo vai ter, mas precisamos de saber algo muito importante. O que, pastor? Não confunda desejos carnais com demônios. Irmãos, não aumenta demais a bola de Satanás, não. Tem coisa que é você que faz. O que ajuda a vencer os desejos carnais é uma vida com Deus. Ah, pastor, quando eu vi entrou um demônio em mim, eu já tinha feito. Irmãos, não é bem assim não. Tem coisa que é sem vergonhice, não é demônio. É você que diz não. Ah, pastor, quando eu vi, eu já tinha caído. Não é bem assim não. Você veio caindo aos poucos, e a hora que você viu, você falou, meu Deus, errei. E aí uma coisa que tem que estar clara,
Deus é mais forte que Satanás. Outra coisa que precisa estar clara: Satanás será lançado num lago de fogo. Satanás está condenado. Não tem jeito para Satanás, mas tem jeito para você. Não fica dando essa bola toda para Satanás. Meu Deus, eu tenho que falar de Jesus para um irmão, eu tenho que entrar numa casa. Irmãos, Jesus é mais forte que qualquer coisa de Satanás. Mas eu tenho medo, pastor, que vai fazer uma macumba para mim. Irmãos, macumba pega em quem não tem Jesus. Se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo, não tem macumba que pegue em você, porque Jesus é mais forte que qualquer macumba. Agora, se você não tem Jesus, irmão, você fica esperto. Então eu aprendo, eu não posso subestimar e eu não posso superestimar. Aí a gente vai entrar no texto: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Então Paulo está ensinando a vencermos essa guerra, a nos conscientizarmos dessa guerra, mas também a vencermos. Como vencer a guerra contra Satanás? Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não tem como vencer essa guerra no mano a mano contra Satanás. Nós só vencemos essa guerra no Senhor. A força não vem do nosso braço, a força não vem da nossa carne, a nossa força ela vem do Senhor. Então, o que me dá força para vencer os ataques de Satanás, a guerra contra Satanás, é o Senhor. E na força do seu poder. Pastor, que poder é esse? É o poder de jogar as cadeiras para o alto, arrastar os bancos, é o poder de gritar? Não. O poder de testemunhar. O poder de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se olharmos para os discípulos em João capítulo 20, eles estão trancados e estão com medo. Se olharmos para os discípulos em Atos capítulo 2 em diante, eles estão cheios de coragem e ousadia, cheios do poder de Deus para testemunhar daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram e daquilo que Deus fez no coração deles. Então eu entendo que uma vida de poder é uma vida de coragem, é uma vida de testemunha, de entender: eu fui alcançado por essa verdade encheu meu coração e eu preciso testemunhar onde eu passar. Isso é uma vida de poder. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. A capacidade de vencer os ataques de Satanás. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, é uma vida que eu vou dizer não para as minhas vontades e fazer a vontade de Deus. Irmãos, mas como viver uma vida cheia de poder? É uma vida de oração, é uma vida de entendimento da palavra. Não é apenas aquela oração dizendo: Deus, muito obrigado por tudo, abençoa o mundo inteiro em nome de Jesus, amém. Não, eu preciso, você precisa de relacionamento com Deus. Só assim teremos o poder de Deus, se gastarmos tempo com Deus, desfrutando do relacionamento, da intimidade e da comunhão com Ele. Em Atos capítulo 8, vai dizer que Simão estava enganando o povo de Deus em Samaria. E eles olhavam para ele e pensavam: está aí o grande poder de Deus. Mas quando Filipe, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, entra naquela cidade, irmãos, ele vira a cidade de cabeça para baixo. Até o próprio Simão queria comprar um pedacinho daquele poder. E Pedro vai dizer para ele: seja o seu dinheiro para a sua perdição, que isso aqui não se compra, isso aqui não está à venda, isso aqui é Deus que dá, pela graça e misericórdia que Ele tem. Igreja, se não vivermos uma vida cheia do poder de Deus, da graça de Deus, a gente não vai conseguir vencer e resistir os ataques de Satanás. Precisamos do poder de Deus e sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Igreja, que sejamos fortalecidos, não é no nosso braço, não é no tempo de igreja, não é no cargo que eu tenho, mas eu preciso de ser fortalecido no
Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste atenção, vou falar da armadura daqui a pouco, mas eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus, para quê? Para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo vai armar ciladas contra a minha vida e contra a sua vida, e elas são astutas e inteligentes. Versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, a segunda coisa, eu preciso saber quem não é meu inimigo. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. A sua luta não é contra pessoas. Irmãos, isso depois que eu aprendi isso, me fez um bem. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra Satanás. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: o problema não é eu. Tem hora que é. Irmãos, a sua luta não é contra essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Por mais que Satanás fantasia tudo e faz você acreditar que a sua luta é contra essa pessoa, por isso que Satanás arma, cria uma situação, que aí vira uma guerra, e Satanás faz você acreditar que a guerra é contra essa pessoa, mas na verdade não é, é contra os principados e potestades. Irmãos, a gente tem um tal de ficar com ódio, ficar com raiva das pessoas, e deixa Satanás passar ileso. Paulo está alertando a igreja nessa guerra que a luta é contra Satanás. A luta não é contra o marido, a luta não é contra a esposa, a luta não é contra o filho, não é contra o pai, não é contra o companheiro de trabalho, não é contra o patrão, não é contra o funcionário, a luta é contra Satanás. Irmãos, a culpa é de Satanás. Esse irmão que está te fazendo raiva é só um detalhe. Sabe o que aconteceu? Ele deu brecha, ele deu legalidade para Satanás. Mas a culpa não é desse irmão. Aí você quer pegar o irmão, aí você quer matar o irmão, aí você quer brigar com o irmão, aí você quer parar de vir na igreja. Irmãos, quem tem que sair não é o irmão. Quem tem que sair é o Satanás. Pastor, tem pessoas que ficam possessas, irmão, eu sei. Aí o negócio começa a ficar complicado, que aí o Satanás está incorporado, aí é bravo. Mas pelo poder do nome de Jesus, esse demônio vai embora, e o coitado fica lá, para a glória de Deus. Então sua luta não é contra essa pessoa, sua luta é contra Satanás. Tem um texto, onde Jesus vai perguntar a Pedro: quem está todo mundo falando que eu sou? Aí Pedro vai falar assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai falar para ele assim: não foi carne e sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, no mesmo texto, descendo, sabe o que acontece? Jesus vai falar assim: vamos para Jerusalém, que eu vou ser entregue, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou me entregar por vocês. Pedro vai falar assim: não vai não, Jesus. Aí Jesus vai falar assim: arreda-te de mim, Satanás. Irmãos, um Pedro tomado pelo poder de Deus para declarar uma verdade linda, deu uma brecha, Satanás influencia, ele fala algo que não era para a edificação do nome de Jesus. Irmãos, eu estou ilustrando isso aqui para você entender. Perfeição, só Jesus. Vou falar de novo. Perfeição, só Jesus. Você que tem um marido, você que tem uma esposa, deixa eu te ensinar, irmãos. Tem muitos defeitos. Tem muitas dificuldades, irmãos. Você melhor que eu sabe.
Você que tem filhos, tem defeitos. Você que tem pais, tem defeitos. Você tem defeitos. Irmãos, se a gente demole, se a gente fraquejar um pouquinho na vida espiritual, a gente fica carnal, irmãos. A gente fica chato. A gente fica enjoado, brigão. A pessoa que está do nosso lado está fazendo de tudo para nos agradar e a gente não vê. Só vê os defeitos. A igreja é ótima, mas a gente só vê os defeitos. O culto maravilhoso, mas a gente só vê os defeitos. O problema é que Satanás está te fazendo ver de uma forma diferente. Aí você não consegue ter amigo mais. Por quê? Porque ninguém é perfeito, então ninguém vai ser seu amigo. Aí você não consegue confiar em ninguém, você não consegue conviver com ninguém, você não consegue se abrir com ninguém. Por quê? Porque ninguém é tão bom quanto você. Aí eu e você precisamos nos atentar que a nossa luta é contra Satanás. E se a gente não orar, se a gente não viver uma vida com Deus, nós vamos ser carnais. Irmão, e a gente carnal é difícil de aturar a gente. Não sei se você já entrou numa discussão de forma bem carnal. Aí depois você, no meio da discussão, o Espírito Santo falou com você, você falou assim: que vergonha. Estou discutindo, estou todo errado, mas eu estou sem força para parar a discussão. Irmãos, entenda, a sua luta não é contra pessoas. Pastor, você não conhece o meu patrão? Irmãos, sua luta é contra Satanás. Se você entender que, pastor, meu marido não é crente, sua luta é contra Satanás. O dia que Satanás sair do seu marido, ele vai virar um grande homem de Deus. Pastor, o problema é minha mulher. Minha mulher é o diabo. Não é não. O dia que o diabo sair da sua mulher, irmãos, está resolvido o problema. Quem tem que sair é Satanás. Nós vamos conviver com pessoas diariamente, irmãos, e nós precisamos de pessoas. Olha como que Satanás é esperto. O reino de Deus está aqui, está ali. Não, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de pessoas. Como fazer algo para Deus? Através de pessoas. Irmãos, tem como você chegar para Deus e falar assim: Deus, eu vou te entregar R$50 aqui? Irmãos, pessoas. Tem como você dar um bolo para Deus? Não. Tem como você levar Deus para almoçar na sua casa? Não. Tem como você atender uma necessidade de Deus? Não. Mas tem como você fazer para Deus através de pessoas. Só que o grande problema é que a gente acha que a nossa luta é contra pessoas. E aí a gente quer se afastar de pessoas. Aí a gente não quer acreditar mais em pessoas. E a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás. Irmãos, Deus vai salvar pessoas através da sua vida. Mas você precisa saber que a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra Satanás. E quem converte não é você, quem converte é o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer, pastor? Orar, pregar, acreditar que Deus pode mudar o rumo da história dessa pessoa. A nossa luta é contra Satanás, não é contra pessoas. Aí Paulo vai continuar ensinando: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu não vou entrar na armadura, mas a explicação para a armadura é a seguinte: estejais prontos para a guerra. Quem coloca uma armadura, coloca porque está pronto para a guerra. O que Paulo está ensinando para a igreja é que ela tem um inimigo, esse inimigo é forte. Só tem como vencer esse inimigo se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Paulo está ensinando
A sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra esse inimigo. Mas como vencer esse inimigo? Vestindo toda a armadura de Deus, estando preparado para a guerra. Não dá para entrar na guerra de peito aberto, você vai morrer. Não dá para enfrentar Satanás de peito aberto. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu e você precisamos aprender que temos dificuldades. Satanás vai nos atacar. Aí tem o escudo da fé. Eu tenho a espada do Espírito, porque eu também preciso atacar Satanás, irmão. Não tem esse negócio de ser bonzinho com Satanás, não. Tem que atacar Satanás. Eu tenho o capacete da salvação, que blinda a minha cabeça, a couraça, o cinto, os pés da preparação do Evangelho. Eu e você precisamos estar prontos para a guerra. Olha para mim. Satanás pode se levantar contra a sua vida, mas você está pronto para a guerra, porque eu estou revestido no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, e para finalizar, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu preciso completar a carreira. Paulo está ensinando a igreja que ela vai guerrear, ela vai enfrentar dificuldades, ela vai enfrentar o inimigo, mas ela precisa de continuar firme. Paulo, num determinado da sua vida, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé. Irmãos, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês resistam no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, continuar perseverantes. Aqui eu aprendo, a nossa guerra vai durar enquanto a gente existir, mas a gente vai guerrear e vai continuar firme. Pastor, eu tenho problemas, mas eu vou guerrear, eu vou continuar firme. Pastor, eu não tenho tudo aquilo que eu queria, nem eu, mas eu vou guerrear e vou continuar firme. Pastor, eu não vou dormir porque eu estou no meio de uma guerra. Eu não vou me colocar os meus olhos em outro lugar porque eu estou no meio de uma guerra. Pastor, eu não vou cochilar porque eu estou no meio de uma guerra. E eu vou fazer tudo, mas ainda assim eu vou continuar firme. Igreja, eu e você precisamos de perseverar. A nossa carreira cristã não termina quando algo dá errado. A nossa carreira cristã não termina quando a gente fica chateado com a igreja ou com o pastor. A nossa carreira cristã não termina quando Deus não faz aquilo que eu queria. A nossa carreira cristã não termina quando alguém me ofende na igreja. A minha carreira cristã termina quando eu encontrar o meu Senhor Todo-Poderoso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você está enfrentando ataques do inimigo, isso é normal, tá bom? Você não é um extraterrestre, porque Satanás está te atacando. E digo mais, você que acha que Satanás não está te atacando, você que não está vendo, porque ele está te atacando. E nós estamos numa guerra. Se você ainda está do lado de Satanás, ainda não tem Cristo, Jesus quer mudar sua vida. Jesus quer te resgatar do império das trevas e te dar perdão, te dar paz, te dar uma nova vida. E você que já conhece Cristo, não brinca não. Vem na oração, viva uma vida de oração, anda com Deus, dá uma olhadinha, pede Deus para te ajudar, os pecados que você anda cometendo, porque através desses pecados, Satanás está falando ao seu coração que não tem jeito mais para você. Faz um check-up e pede: Espírito Santo, me ajuda, eu tenho que vencer os meus pecados, Cristo me perdoou. Está difícil, irmãos? Eu sei. Você que entrou por essas portas está com a vida toda bagunçada. Jesus tem palavras de vida eterna para você. Você que está no meio de um vento, o vento vai passar, irmãos. Não tem vento que dura para sempre. Só que eu e você devemos pegar firme com Jesus, odiando Satanás, amando pessoas,
amando Jesus. Eu e você temos que lutar, irmãos, vigiar em todo o tempo que a gente está no meio de uma guerra. Irmãos, e se Satanás está te seduzindo, se Satanás está te alcançando, peça ajuda. Fica sozinho não, irmãos. Essa guerra, a gente está junto. Essa guerra é contra Satanás, não é contra a igreja, não é contra o pastor. A gente está junto. Vamos orar em nome de Jesus? Eu quero orar pedindo ao Senhor que te fortaleça. Talvez, irmãos, você quase cedeu à tentação, mas Jesus está te alertando que a sua luta é contra Satanás. Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, para poder te agradecer e te engrandecer, Deus, pela pregação da sua palavra. Pai, nesse momento em que a palavra está sendo pregada, o nosso inimigo, ele estava trabalhando, Deus, conforme a parábola do semeador ensina, para roubar a palavra. Pai, mas eu sei que enquanto a sua palavra, Deus, é pregada, e se essa palavra germinar, a vida do teu povo pode ser transformada. E a minha oração, meu Pai, é que essa semente que está sendo plantada nessa noite, venha germinar, venha frutificar 30, 60 e 100 por um, e que no nome de Jesus a tua igreja seja edificada por essa palavra. Eu oro, Deus, entregando as nossas vidas diante do Senhor. Nós estamos, Deus, diante de uma guerra. Cada um, meu Pai, tem uma realidade diferente, eu sei, mas ainda assim, Deus, no meio dessa guerra, a minha oração é essa: nos acorda, nos desperta, abre os nossos olhos, meu Pai, conforme foi ministrado, que venhamos entender quem é o nosso inimigo, como o nosso inimigo age, que venhamos entender também que só dá para vencer o nosso inimigo se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Pai, só dá para vencer o inimigo se estivermos prontos para a batalha, revestidos, Pai, de toda a armadura de Deus. A vontade do Senhor é que venhamos perseverar, a vontade do Senhor é que venhamos triunfar, meu Pai, sobre essa terra, sobre Satanás. E no nome de Jesus eu oro, Pai, sustenta a tua igreja, fortalece a tua igreja, edifica a tua noiva, que em nome de Jesus, Pai, se o teu povo está sendo tentado e cedendo às tentações do inimigo, esteja trazendo arrependimento, esteja trazendo restauração. Pai, o teu povo que se encontra, Deus, escravizado por Satanás, está ouvindo essa palavra, meu Pai, a minha oração é essa: esteja libertando, meu Pai, arrancando, Deus, do império das trevas, desfazendo toda e qualquer obra de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem escravizado o teu povo, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Pai, toma a mente do teu povo agora, Pai, que todo sofisma do inimigo, todo pensamento que não provém do Senhor, toda acusação que não provém do Senhor, que seja lançada por terra no nome de Jesus. Esteja tomando a mente da tua igreja, renovando, Deus, a nossa mente. Pai, não nos deixe, Deus, escravizados pelo inimigo. Aqueles que estão sofrendo, meu Pai, nos seus pensamentos, que sejam alcançados pelo Senhor, que sejam restaurados pela tua presença. Aqueles que têm ouvido uma voz no seu interior dizendo que eles não são capazes de te servir, que eles não podem te servir, que não tem mais jeito para eles, que não tem perdão para eles, eu repreendo essa voz de Satanás agora, em nome de Jesus, e peço, Deus, restaure essa pessoa pelo seu poder. Eu oro, Pai, que todo desejo suicida, que todo desejo que não provém do Senhor, que ele seja lançado por terra, em nome de Jesus. Que todo desejo pecaminoso, que todo desejo carnal, que toda
vontade que tem sido maquinada contra a vida de alguém, eu repreendo agora em nome de Jesus, e peço, Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada o nosso coração, invada as nossas vidas. Eu oro que todo ódio, que todo rancor, Pai, que todo espírito de vingança, que todo desejo que não provém do Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, e que a tua igreja seja sustentada pelo Senhor, que a sua igreja viva uma vida de perdão, de graça, de misericórdia, Pai, que em nome de Jesus, nós possamos ser uma igreja que aguarda ansiosamente a sua vinda, nos sustenta, nos protege, nos guia e nos fortalece. Eu oro, Pai, que toda preguiça, que todo desânimo espiritual seja lançado por terra no nome de Jesus, e que a tua igreja seja livre, seja liberta de toda cadeia, de todo grilhão, de tudo aquilo que não provém do Senhor. É isso que nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Pergunta essa pessoa que está do seu lado: você vem na oração amanhã, não vem? Irmãos, olha para mim, por favor. A nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra o diabo. Dá um jeito de perdoar, dá um jeito de estender a mão para as pessoas, olha para as pessoas entendendo: a minha luta não é contra essa pessoa, minha luta é contra Satanás. E não cede para Satanás, ainda que ele arme, diga não. Satanás vai te tentar depois do culto, Satanás vai te tentar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana especial.